Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. Estudos em Provérbios, capítulo 13, versículo 1. O filho sábio aceita a disciplina de seu pai. O zombador se recusa a ouvir a repreensão. Deus chama de sábio aquele que ouve o seu pai, pois só quer o bem. E o Pai maior, nosso Deus, a palavra de Deus, se o conselho do seu pai bate com a palavra de Deus, é Deus operando através de seu pai. Agora a Bíblia chama de zombador aquele que se recusa a ouvir a repreensão, a disciplina, teima no pecado, no erro, no engano. Que falta de sabedoria não aceitar a correção. Com palavras sábias, consegue-se uma boa refeição, mas os desleais têm fome de violência. Enquanto o sábio alimenta-se de uma boa refeição, enquanto o sábio cuida da sua saúde, vai viver uma vida longa e saudável. Pois aquilo que semeamos na juventude podemos colher lá, na idade madura. O corpo saudável, uma vida abençoada e sem dores. Mas os desleais acabam se alimentando de violência. Violência contra os outros, contra o seu corpo, colocando química que destrói, que vai matando aos poucos, envenenando o seu organismo. Sabemos que a mágoa, o ódio envenena, mas também muitos estão destruindo a sua saúde. Isto é ser desleal com o corpo que Deus te deu para cuidar. Quem controla a língua terá vida longa. Quem fala demais acaba se arruinando. Sim, amados, o peixe morre pela boca. Quando nós somos prudentes, não nos metemos em confusões. Mas quem fala demais acaba encontrando uma pessoa mais valente, perigosa, acaba se arruinando, se destruindo. O importante é ouvir muito, falar pouco e não se irritar, pois Deus opera na prudência. Ninguém gosta de ser ofendido, maltratado, não é? A pessoa está no trânsito e diz um palavrão. Mas isso é muito perigoso, porque se o outro carro lá está armado e fecha ele, ou o semáforo fecha o sinaleiro, o que vai acontecer, irmãos? Vai levar um tiro e vai morrer antes da hora. E talvez nem tenha salvação porque não está preparado. É muito perigoso nós atacarmos as pessoas, pois não sabemos a reação que elas vão ter. O preguiçoso muito quer e nada alcança, mas os que trabalham com dedicação prosperam. Você está vendo? Enquanto o preguiçoso ele deseja, ele sonha, ele almeja, o dedicado vai lá, faz a sua parte. Isso no reino espiritual também. Enquanto o religioso fica esperando na soberania de Deus, entre aspas, o homem espiritual está se consagrando, profetizando, andando no Espírito, dando lugar ao Espírito para Deus responder. O justo odeia mentiras, o perverso causa vergonha e desonra. Enquanto o justo ama a verdade e odeia aquilo que Deus odeia, a mentira, o perverso, ele está sempre sendo envergonhado e desonrado, porque ele utiliza o caminho do engano, da mentira, da fraude, explora um, engana outro. Esse tipo de caminho vai afastar as pessoas e vai levá-lo à vergonha e à desonra. A justiça guarda o caminho do íntegro, mas a perversidade desencaminha o pecador. Veja, duas escolhas. Enquanto o íntegro escolhe agir de forma correta pela graça, com a ajuda de Deus, andando com Deus, o perverso, ele acaba perdendo o caminho que Deus tinha para ele, entrando no caminho do pecado e também levando outros pecadores, desencaminhando outros junto com ele. Todo mundo é uma influência e a pessoa acaba sendo uma influência ruim.
A sua perversidade o engana e o desencaminha, e também a outros. Alguns que são pobres fingem ser ricos. Outros que são ricos fingem ser pobres. A ostentação hoje, viver para impressionar os outros, viver de aparência, é um engano. Muitos querem ser o que não são ainda no desempenho. Gastam o que não têm para impressionar pessoas que não gostam dele. Então, e depois fica todo endividado e envergonhado. O rico tem como pagar resgate por sua vida. O pobre nem sequer é ameaçado. Então, enquanto o rico corre perigo de ser extorquido, explorado, isso é um perigo quantas pessoas sequestram por causa de dinheiro. O pobre, ninguém se interessa por ele, pois ele não tem nada a oferecer. Assim, vemos também no nível espiritual, o rico tem como pagar o resgate de sua vida. Quem é a nossa riqueza, amados? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos resgata e nos dá a vida eterna. A vida dos justos brilha alegremente, mas a luz dos perversos se apagará. Veja que a luz do justo vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Ele vai aprendendo, andando com Deus e com aqueles que são cheios do Espírito Santo. Ele vai crescendo. A luz dele vai brilhando cada vez mais. Ele vai crescendo no conhecimento e na graça. Mas a luz dos perversos se apagará. Quanto as pessoas de tão duro que são o seu coração estão cada vez mais em trevas, em ignorância, retrocedendo, agindo como animais. O perverso tem a sua luz apagada, ele morre no meio dos anos, ele acaba caindo em trevas eternas no inferno. A luz dos perversos se apagará. Vemos quantos perversos, amados, que estão cegos de ódio, cego de cobiça, cego de paixão. O orgulho só traz conflitos, mas os que aceitam o conselho são sábios. Enquanto o orgulhoso só quer brigar e teimar na mesma coisa, os sábios estão aprendendo, crescendo com Deus e com pessoas cheias de Deus. Pessoas que estão com o coração cheios da presença de Deus. Têm conselhos bons para dar. De forma que os sábios se tornam mais sábios, porque estão sempre se aconselhando, aprendendo, crescendo. O dinheiro ganho por meio ilícito logo acaba. A riqueza conquistada com trabalho árduo cresce com o tempo. Você está vendo como Deus coopera com o trabalho honesto? Trabalhar é honra, amados. Veja que a riqueza que ela é adquirida com trabalho árduo, ela cresce devagar. A coisa ali, aos pouquinhos vai sendo acrescentado. Já que ele quer enriquecer rapidamente, ele usa de fraude, de engano, mas isso aí não vai ser abençoado por Deus e o inimigo ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder, né, amados? A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o sonho realizado é a árvore da vida. Amados, se andarmos com Deus, Ele tem a nossa vida em suas mãos. O tempo e o modo pertence a Deus, Eclesiastes 8:5. Aquele que anda com Deus não ficará frustrado ou envergonhado, não vai acabar o seu desejo em frustração, porque Deus cumpre o desejo do justo. Veja que a palavra de Deus é muito clara, que quando a pessoa não alcança e o tempo vai passando, ela vai ficando frustrada e doente. Mas quando a pessoa alcança, aquilo é como a árvore da vida, é como um oásis, é como alimento. Então, se nós queremos que Deus realmente cumpra em nós suas promessas, precisamos aprender a andar com Ele e dar lugar ao Espírito Santo. Quem despreza o bom conselho se envolve em dificuldades. Quem respeita o mandamento será bem-sucedido. Aquele que despreza o conselho de Deus, das pessoas idôneas, de pessoas cheias do Espírito Santo, acabará se envolvendo em dificuldade, pois não vai ter sabedoria para lidar com as situações, com as circunstâncias. Então, por falta de conhecimento, ele vai perecer. Mas aquele que respeita Deus, a palavra de Deus, aqueles que trazem a palavra de Deus, um conselho de Deus, ele vai ser bem-sucedido. Como diz o Salmo 1, se você meditar na palavra de Deus de dia e de noite, com muito carinho, com muita humildade, com o desejo de aprender e praticar para a glória de Deus, tudo que você fizer prosperará. Aqui está dizendo, o que respeita o mandamento será bem-sucedido. E o mandamento é crer em Jesus, é andar com Deus e com pessoas cheias do Espírito Santo.
O mandamento é se arrepender dos seus pecados, alimentar a sua fé, profetizar a palavra de Deus, visitar o órfão, a viúva, o necessitado, é ajudar aquele que está em necessidade, fazer o bem, falar palavras que sejam agradáveis a Deus pelo Espírito. Que você seja assim, amado, que a tua vida seja bem-sucedida em nome de Jesus.